Glória a Deus. Lá em Josué 23:14 fala assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem lá, no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. E todas se cumprirão e nenhuma delas falhou. Ou seja, Deus, ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 25, fala assim: Amém. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Né? Então, bem-aventurado aquele que o Senhor ele resgata do mundo da perdição, do mundo da destruição, do mundo do vício, do mundo das drogas, do mundo da bebedice, do mundo da macumbaria, de tudo que não condiz com o reino de Deus. Tá? Quando ele faz uma promessa para alguém, às vezes ele prometeu para sua tia, ele prometeu para uma vizinha, que uma vizinha está intercedendo pela sua vida, orando pelas madrugadas para que você venha a ser uma resposta de Deus na terra. E às vezes você acredita que nada, que você não vai sair dessa vida, mas ele prometeu para alguém. Ele vai lá e te tira desse mundo, esse mundo de ilusão. Ele te resgata. Lá em Ezequiel fala assim, Ezequiel 36:26 fala: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vós, em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Ou seja, aquela pessoa que tem um coração duro, o Senhor, ele arranca aquele coração duro e coloca um coração de carne, um coração amansado, um coração puro. É aquela transformação que o Senhor faz na vida daquela pessoa, sabe? Deus, ele é um Deus que quando ele promete, ele cumpre de verdade. Aí lá em 1 João fala assim, 1 João 1,19 fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o Deus que nós servimos. Ou seja, falamos das promessas que ele cumpre. Ou seja, Deus, se ele prometeu, ele vai fazer. E para concluir um pouco aqui um pouco do testemunho, um dia depois, Deus vai lá, depois de casado, Deus vai lá e prepara um fogão. E ali já se cumpriu uma parte daquilo que nós acreditávamos nas promessas que ele tinha feito. E passa um período depois, demora mais um pouco, o Senhor vai lá dar a condição de nós comprarmos a geladeira, sabe? Deus, ele é um Deus de promessa, ele é um Deus que ele não falha. Se a pessoa desiste dele, é porque nunca ouviu a voz dele, é porque nunca viu um milagre dele, ele fazendo. Deus abençoe, meu padre. Minha mão está lavada. Eu não, depois que eu saí da rua, eu tomei banho e não tive contato com mais ninguém. Deus abençoe pela preocupação na questão de passar a mão no outro. Vamos falar sobre milagres, né? Marcos 10:27 fala assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então Deus, aquilo que você não pode fazer, ele pode fazer. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono
Ele é o dono, é aquele que ele mexe nos corações. É aquele que mexe nos sentimentos das pessoas para nos ajudar, para nos favorecer. Então, Deus, ele é um Deus de milagre, né? Em Marcos 9, 23 fala: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Esse aqui eu já li. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ou seja, se existe uma crença dentro de você, se existe fé dentro de você, tudo aquilo, né, que você crê é possível ele fazer. Tá certo? É possível. Em Lucas 18, 27 fala: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Né? Esse é o Deus que nós servimos. A oração que você faz, ela sobe. Às vezes você só pensa, né? E ele consegue sondar os seus pensamentos. Em Jeremias 33, 27 fala assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Ou seja, ele é um Deus de toda a carne. Ou seja, tudo aquilo que ele formou, né, que ele criou com as suas mãos, né, que ele criou o homem, ele formou o homem, né, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ou seja, ele pegou e formou o homem e depois soprou nas suas narinas o espírito dele. Ou seja, o homem ele é metade natural e metade ele é espiritual. Certo? Lucas 1,37 fala assim: porque para Deus nada é impossível. Então, ficou bem claro, né? A mensagem de hoje. Tudo é possível para Deus, né? Tudo é possível. E boa parte da minha família, de parte de mãe, cada um, né, ajudou da maneira que pôde ajudar, né? Ali no processo do casamento, em todo o processo ali, né? Ajudou de alguma maneira, pós-casamento ali, depois do casamento, ajudou também de alguma forma. Então, eu sou grato a Deus, né, pela vida de cada um, né, dos meus familiares. Então, por isso que eu creio que Deus ele vai abençoar muito, né, a minha família, vai abençoar muito cada um, né, que colaborou de alguma forma com alegria, né? Alguns foram com choro, alguns foram intercedendo com oração. Fora, né, os irmãos, né, também que orou, buscou, bateu na porta da misericórdia, crendo que Deus poderia fazer um milagre. Então, tudo é possível ao que crê, né? Então, só Deus pode abençoar, né, a vida de cada um, né, dos nossos familiares, né, nossos amigos próximos que esteve conosco em cada momento ali, né? A gente só tem a agradecer, né? Só Deus faz essas coisas. Não tem outro que pode fazer, né? Só Deus. Né? Então toda a honra e toda a glória é dada para Deus. Para Jesus falando assim, Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, nessa noite é uma palavra de confirmação, é uma palavra de promessa, é uma palavra de milagre, né? É uma palavra de caminho na sua vida. Amém. É isso aí, né? Gente da paz. Então, Deus, ele cria caminhos, ele cria circunstâncias
Então, deixa eu te dizer. Deus, ele está aqui. Deus, ele está aí na sua casa. Ele está aí do seu lado para te abençoar. Ele é um Deus de promessas. Quando você vai fazer a leitura, né, da letra da música, você começa a entender. Eu vou fazer um pouco aqui da leitura da música só para você entender o que nós estamos falando. É quando você expressa com um louvor para Deus que fala assim, que é o Waymaker. Você está aqui, movendo-se em nosso meio. Eu te adoro. Eu te adoro. Você está aqui trabalhando nesse lugar. Eu te adoro. Eu te adoro. Você está aqui movendo-se em nosso meio. Ou seja, o Waymaker, ele é a palavra original, né? Ela fala a respeito de um momento de intimidade, um momento de você estar ali falando com o Criador. Aquele momento que você está buscando Ele de todo o seu coração, crendo que Ele está ali do seu lado. Tá certo? E aí fala assim, você está aqui trabalhando nesse lugar, eu te adoro, eu te adoro. Tu és criador de caminhos, milagreiro, cumpridor de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, você é quem você é. Tu és o criador de caminhos, milagreiro, cumpridor de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, você é quem você é. Aí fala assim, você está aqui, tocando cada coração. Eu te adoro, eu te adoro. Você está aqui curando cada coração, eu te adoro. Eu te adoro. Você está aqui mudando vidas. Eu te adoro. Eu te adoro. Você está aqui consertando todos os corações. Eu te adoro. Eu te adoro. Criador de caminhos e milagres, cumpridor de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, você é quem você é. Ou seja, é quando você acredita, você sabe quem ele é. É aquele momento que você está ali adorando, buscando e sabendo que Ele é. Então, esse Waymaker, né? No original, é você estar adorando ao Criador e identificando de fato quem Ele é. Ele cria caminhos na sua vida de uma maneira que às vezes você não está nem esperando. Ele cria um caminho. Ele toca nos corações. Você vê que o louvor ele fala que ele está movendo os corações, ele está transformando os corações. Por quê? Ele está aqui para te favorecer, para te ajudar. E naquele momento de maior caos, de maior tribulação, de maior angústia da sua vida, ele vai criar um caminho. Então acredite. Então essa é a letra da música. É um louvor, uma adoração profunda que ele não para, tá? O nosso Deus ele não para, ele nunca vai parar, tá certo? Ele continua trabalhando. Quando você percebe Cristo na Terra, daqui a pouco nós encerramos essa palavra, tá certo? Já temos aqui 50 minutos, daqui a pouco nós encerramos. Quando você olha para Cristo se movendo na terra, aqui embaixo, né? Glória a Deus, ele chega no momento no sábado, que é o Shabbat Shalom. É quando a janela dos céus ela se abrem para o povo judeu e para aqueles que crêem, né? Na palavra, naqueles que creem em Cristo. Se abre uma porta espiritual para Israel. E ali o povo sabia que aquele dia, o sábado, o Shabbat Shalom, era para o povo guardar, era para estar meditando na palavra, era para estar mais com a família, ali centrado com a família, né? Era um momento de dedicação ao Senhor. Só que Cristo,
ele resolve aparecer. Quando Cristo aparece, Cristo ali, ele encontra um homem na beira de uma fonte. E esse homem, ele já estava ali 35 anos. Esse homem, ele já está ali antes de Cristo aparecer na terra. Esse homem, ele é aleijado. Esse homem, ele não deixou de crer na promessa. Ele sabia que via um anjo, descia. E quando ele descia, ele chacoalhava aquela água, aquela fonte. E o primeiro que tocasse naquela água, o primeiro que entrasse na fonte, era curado de qualquer tipo de doença. Mas como ele estava agora, ele não tinha os movimentos das pernas, e por ele estar 35 anos na mesma posição, todos os seus nervos estavam travados. Mas ele cria, ele cria em Deus, que Deus poderia fazer um milagre. E Cristo, ele sai de um caminho e entra naquele caminho ali, no sábado, porque ele sabia que não tinha ninguém naquele exato momento ali, mas aquele homem estava lá, crendo que Cristo poderia aparecer no domingo, poderia aparecer na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Mas Cristo vai lá e ele quebra todo o protocolo. Ele é especialista nisso. Ele quebra regras. E ali Cristo vai e quebra essa regra. Cristo aparece ali e pergunta: homem, o que tu queres que eu te faça? Se aquele homem fosse arrogante o suficiente, ele dizia: não está vendo que eu estou aqui próximo do lago, né, dessa fonte? Eu estou atrás de um milagre, eu quero voltar a andar. Ele começa a contar a sua história. Ele começa a contar, né, tudo aquilo que ele já vinha vivenciando há muito tempo. Só que alguém, há 3 anos atrás, apareceu para uma mulher chamada Maria e disse: Maria, mulher, tu és cheia de graça. E aquela mulher, ela gerou o Emanuel, o Deus conosco. Aquela geração, e ali se passa 33 anos. Mas aquele homem não deixou de crer. Aquele homem já estava há 35 anos ali. E Cristo teve uma hora errada. E Cristo ali, Cristo agora fala com ele assim: levanta, toma o teu leito e anda. Gente, 35 anos não é 35 dias, nem 35 meses. São 35 anos com os nervos atrofiados. Cama, que é a tua cama que sabe toda a tua aflição, toda a tua angústia, todo o processo, tudo aquilo que você tem passado. Pega o teu leito. Pega esse momento de amargura, o momento que as pessoas desprezou a tua vida, o momento que as pessoas não creu que Deus poderia fazer uma obra na sua vida, pessoas que se afastaram de você, pessoas que não blasfemaram, falaram mal de você. Pega o teu leito e anda. Agora vá e não peques mais. Aquele homem, se ele fosse religioso, sabe? Ele não receberia o milagre de Jesus Cristo, porque Jesus estava ali manifestando a graça, né, naquele momento. E se ele fosse religioso, hoje é sábado, eu não posso levantar, Senhor.
Só que ele sabia que ninguém ajudou ele a levantar do seu leito e se lançar ele dentro daquela fonte. Mas teve alguém que perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Teve alguém que conseguiu olhar face a face com ele, né? Eu acredito ali que Cristo se posicionou ali e botou sua face a face com ele. Quando ele olhou no profundo do olho de Jesus Cristo, ali ele recebeu uma porção de fé e uma crença que ativou seu coração. E alguém deve ter falado com ele. Quem foi esse alguém? O próprio Criador falou com ele. Lembra das promessas que eu te fiz? Lembra que você acreditou que eu poderia mandar um anjo para chacoalhar a água, para você receber a cura, para você receber o milagre, para você voltar a andar? Aquele homem, ele tinha a fé dele ali, ela estava inabalável. Aquele homem, ele sabia que nenhuma outra pessoa poderia fazer o que aquele homem perguntou, que era Cristo Jesus. Então, Cristo, ele vai e responde: o meu Pai trabalha no sábado. Ele continua trabalhando. Então, nós servimos a um Deus que, em meio ao caos, em meio às circunstâncias, ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. Ei, não desista. Ele fez brotar, ele fez surgir pão, ele fez surgir cordonizes no meio do deserto, ele fez no meio da escuridão, ele fez uma coluna de fogo, ele fez a roupa se estender no corpo dos filhos dele, ei, todo aquele que é filho de Deus, em meio ao caos, em meio à prova, em meio à angústia, vai ter resposta, vai ter milagre, vai ter transformação. Às vezes você só pode ter um par de sapato, mas ele está ali para fazer aquele par de sapato perdurar por um tempo, para ele tocar no coração de alguém que já tem um par de sapato, ou quando aquela pessoa vai comprar um sapato para si, o Senhor fala, também compra aí mais um sapato na numeração tal, e leva para fulano de tal. E ali o Senhor é um Deus que ele sabe o seu endereço, ele sabe o seu CPF, ele é um Deus que ele em meio a todo o caos, eu vou te contar uma obra que eu vi, e aquela obra ela acrescentou a minha fé no período de algumas circunstâncias que estavam acontecendo na minha vida. E depois de muitos anos, até minha própria mãe ela falou, agora eu comecei a entender por que você ficava com tanta paz e sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. Sabe, tinha momentos que você não tinha dinheiro, você não tinha nada, mas você não sabia qual o caminho que Deus ia criar para nos ajudar. Sabe? Mas eu creia que Deus ele poderia fazer. E uma vez eu vi uma obra na vida de um servo de Deus, que ele já tinha alguns anos desempregado, e todos os dias ele saía para colocar o currículo, e quando ele voltava cabisbaixo ali, ele entrava dentro de casa, triste, e não sabia mais o que fazer, e buscava a palavra. Deus, chega um momento que nem buscando a palavra, tem hora que Deus não responde aquilo que você está passando. E ali o Senhor, ele clamou a Deus, foi clamando a Deus. E chegou um dia que ele saiu de casa e saiu andando, sabe? Mas todos os dias, quando ele saía para ir botar o currículo, a mulher, amor, vá com Deus, que você vai colocar o currículo e Deus ele vai criar um caminho. E ali já estava faltava agora, estava faltando as coisas já dentro de casa. Na verdade, a despensa já estava vazia. E ele saiu andando, ele botou os currículos. Quando ele terminou de colocar o currículo, que ninguém chamou ele para uma entrevista ali rápida, e ele precisava voltar para casa, e era mais um dia que ele voltava para casa sem uma resposta, sem uma solução, e ele aí parou em frente ao mar.
Ele se sentou e começou a conversar com Deus. Deus, prepara, prepara uma comida, Senhor. Prepara os teus anjos. A despensa está vazia. Eu tenho procurado trabalho, o Senhor não tem permitido me empregar. O Senhor não tem permitido fazer um bico, fazer, né? Aqui na Bahia chama bico, tá? E o que é que acontece? Ele fez a oração dele e vem voltando para casa, ali triste. Ele achou que aquela oração dele não tinha chegado no reino da glória. E mal ele sabia que o Senhor criou um caminho depois daquela oração. Ele estava conversando com o mar, o Deus que criou o mar, o Deus que movimentou o vento, que abriu o mar vermelho. Ele conversou com esse mesmo Deus, que é o meu Deus, o seu Deus, tá? E quando ele sabe quando você está com uma situação tão difícil que os seus passos agora se tornam passos lentos, porque você já está numa situação tão angustiante que até para você chegar em casa você demora para querer chegar, porque não tem resposta para sua família. E aí Jesus resolve descer do céu, se materializou de forma de homem, entrou no mercado da cidade e falou com o gerente ali daquele mercado. E aquele gerente não sabia que aquele rapaz era Jesus Cristo. E aquele homem ali veio agora com alguns rapazes junto com ele, que se materializou ali também, entrou naquele supermercado e começou a encher vários carrinhos, sabe? Vários carrinhos. E quando terminou de encher todos os carrinhos ali, foram separando aqueles carrinhos e encheu ali um caminhão. O caminhão estava topado de mercadoria. E ali aquele homem agora, ele manifesta com a linguagem do céu. Só que aquele homem ele era diferenciado, ele estava vestido de branco e tinha ele tinha sabe quando a modelo ela ganha um concurso, ele estava com a fita daquela e com um emblema de ouro. E quando aquele homem viu uma manifestação de uma linguagem estranha, uma linguagem que ele não conseguia entender, e os outros homens que, quando olhavam para aquela manifestação que aquele homem estava fazendo, baixava a cabeça e também manifestava na linguagem do céu. E aí escreveu, assinou um cheque e colocou e pagou ali aquela mercadoria. E ali falou assim: vai na casa do irmão José, o endereço dele é na rua tal, número da casa tal. Eu sei que ele não vai acreditar, né? A mulher dele está em casa, não vai acreditar que foi eu que preparei, né? Que mandei essas compras aqui. O CPF dele é tal e a mulher ela vai aparecer na porta e ele esqueceu a identidade em casa. Então você vai dizer o nome da mãe dele e vai dizer o CPF que ela vai deixar vocês entrarem em casa. Glória a Deus. E ali a esposa está esperando o esposo chegar com algum serviço, com alguma quantia para poder comprar alguma coisa para casa, porque a despensa estava vazia. Quando o servo de Deus agora vem chegando ali próximo, né, de cabeça baixa, a mulher aí agora, meu bem, começa a gritar, meu bem, eu te amo. E o camarada agora ficou um pouco desconfiado, né? Como é que essa mulher me ama? Se está faltando tanta coisa em casa, eu estou desempregado já tem mais de 3 anos. E ela fala, meu bem, eu te amo. E ela saiu de dentro de casa correndo e manifestando o selo da promessa e abraçou ele. Aí falou, você mandou aqui, passou no mercado e mandou trazer as compras. Aí ele falou, eu não mandei nada. Mandou, estava no seu nome.
Ele aí entra em casa e agora vai ver lá, né, toda a preparação que Deus tinha feito. Ele falou: quem mandou? Não, veio aqui os rapazes aí do mercado e eu sabia que você tinha mandado porque falou o nome da sua mãe e falou o CPF e não falou o nome do seu pai porque sabia que você não tinha o nome do seu pai na identidade. E por um motivo, por acaso, você tinha esquecido a identidade em casa. Aí ele já sabia que era algum anjo tinha preparado aquela mercadoria ali. Mas ele ficou encucado, ele queria saber em que mercado foi. E aí agora ele sai agora, vai andando e vai atrás ali para tentar descobrir quem foi que pagou aquelas compras ali e mandou para casa dele. Glória a Deus. O mercado agora da cidade, o maior mercado da cidade, já estava ali fechando e falou ali com o segurança. Eu gostaria de falar com o gerente. O gerente não pode falar com você. Não, mas diga para ele que é José. Aí o segurança já tinha tratado ele mal. Você é José? Eu sou José. Ele falou: espera aí que eu vou falar com o gerente, que José está aqui embaixo. Quando eu falar com o gerente fala: manda ele entrar. Quando o servo de Deus ele vai entrando, que vai sentando ali agora, né? Você quer uma água, quer um cafezinho? Aí ele falou: eu gostaria de saber quem foi que pagou e mandou a mercadoria lá para casa. Ele falou: eu não sei quem pagou, mas foi um homem muito bonito. Ele estava bem acompanhado, ele parecia um rei. Estava acompanhado com os homens também, que parecia a segurança dele. Só que ele falava numa linguagem estranha que só eles lá entendiam. Sabe? Só que eu vou pegar aqui, ele não deixou o nome dele, mas ele deixou um cheque. E ali o gerente agora vai buscar o cheque. Quando ele busca o cheque, o gerente, ele viu assinado, né, com dinheiro, tudo bonitinho, e foi pago ali, tudo certo. Mas quando o servo de Deus, quando ele pegou aquele cheque, que ele deu uma olhada com o olho espiritual, ele viu escrito lá: pago pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aí ele começou a manifestar o selo da promessa. Quando ele começou a manifestar o selo da promessa, era a mesma linguagem que o homem tinha escutado. E ali o rapaz: não, mas aquele homem estranho, bonito, vistoso, ele falou nessa mesma linguagem aí, ó, que você está manifestando aí. Ou seja, Deus, ele ouve a sua oração. Ele é um Deus que ele sabe onde é a sua casa, ele sabe qual a sua necessidade, ele também sabe o seu RG, ele sabe o seu CPF, ele sabe a sua conta bancária. Quando ele quer, ele deposita dinheiro lá. Quando ele quer, ele paga a conta. Quando você não tem condição de pagar, ele paga, que eu já vi conta minha ser paga, tá certo? E só vi chegar só a informação: boleto pago. Eu falei: rapaz, isso aqui não foi eu, não. E eu sei que isso aqui foi coisa de Deus, né? E Deus é Deus. Ele é um Deus de causas impossíveis. Então, se você tinha alguma dúvida que Deus ele pode fazer, escute essa música na versão original, Waymaker, e na versão em português, Caminhando no Deserto. Aí você vai procurar, né? Procure essa música. E ali aquele servo de Deus, ele voltou para casa, desde do mercado até em casa. Ele voltou orando em outras línguas. Ele recebendo a visitação do céu, glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor.
Shekandarabassuri, Cantarabarabassuri, Andarama. Glória a Deus. Ialamandassuki, Andarama. Glória a Deus. Rei da glória, Santo assim. Ele está aqui. Ele está aí com você. Glória a Deus. Mais uma vez. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo Deus. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele voltou para casa manifestando o selo da promessa. E ele entendeu que Deus não falha. Ele entendeu que a circunstância que ele estava passando, Deus supriu a necessidade dele por um período de quase 2 anos ali. Não faltou nada. Deus supriu a necessidade dele. Depois ele começou a trabalhar. E esse servo de Deus era para o lado da ilha. E Deus fez essa obra. Então, a obra que você guarda no fundo do seu coração e sabe, mesmo que comece a faltar as coisas, eu sirvo a um Deus que ele cumpre aquilo que ele fala. O Senhor fala que eu sou um Deus que, quando precisa, eu mando anjo na terra. Quando o anjo da terra não vem, eu mesmo apareço. Mas ele resolve o problema. Então, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não falha, tá certo? Um Deus que cumpre promessas. Eu creio que, eu não sei quando, mas Deus ele vai preparar aí para nós uma câmera em Full HD e vai preparar uma lâmpada que ela clareie melhor, né, para que não fique mais escuro as nossas lives, tá certo? Glória a Deus, amém. Não sei qual vai ser o caminho que o Senhor ele vai criar, né? Mas eu tenho certeza que esse culto, essa live de quinta-feira, ela está impactando a vida das pessoas. Tem dias que é um estudo, tem dia que é uma palavra conversada, tem dia que é dando a chacoalhada no seu ser, dizendo: eu sou um Deus que cumpre, mesmo que você não acredite por onde que eu vou aparecer, mas eu sou um Deus que cria caminho. Eu sou um Deus que abre portas aonde não existe portas. Eu sou um Deus que aonde tem um muro fechado, glória a Deus. Eu abro portas ali também. Ei, só para você entender que ele é Deus, tá? O povo de Israel, que quando precisava entrar na terra prometida, quando ele precisava, Deus deu uma promessa para eles e falou assim: arrodeia o muro, dá algumas voltas, e no último minuto você vai soar a trombeta, sabe? O que é que Deus fez naquele momento? Quando Deus não estava preocupado no que poderia acontecer, o que ele poderia fazer. Deus estava só querendo sondar o coração daquele povo, olhar as atitudes daquela nação e entender, mesmo que não me faça sentido, mas aquele que prometeu, que disse que vai derrubar o muro, ele faz sentido para ele. Então, se não faz sentido para você, mas faz sentido para aquele que te deu uma promessa, então continua acreditando. Ele é fiel para cumprir. Às vezes você pode ter perdido o emprego e não sabe qual vai ser o caminho em meio a essa pandemia, qual o caminho que Deus vai criar. Ei, se acalma, fique em paz. Deus é um Deus que ele pode fazer alguém lembrar de você em meio a uma circunstância que às vezes ele já está empregado, mas ele gosta tanto de você que ele só quer ouvir a tua voz. E quando ele bate aquele telefonema, ei, eu estava com saudade de você. E aí depois Deus faz lembrar, lembra daquele trabalho que alguém lhe chamou e você não quer? Fala com ele aí agora aí. Aí ela vai, lembra daquela voz, lembra daquele momento. É Deus.
É Deus criando um caminho na vida daquela pessoa que está desempregado, né? Porque muitos estão aí desesperados, sem saber o que vai fazer. Então, para você entender que Deus é um Deus que ele cria e também é um Deus que também derruba muralhas, quando aquele povo obedeceu, Deus estava preocupado com a obediência. Eles vão obedecer? Então, quando eles obedeceram e que tocaram o chofar, Deus foi lá, se inclinou para a terra, pegou com a palma da sua mão, ele deu uma tapa no muro, o muro foi rachando e desceu, entranhou na terra. E todo mundo ficaram perplexo com o que aconteceu, porque era um muro que ninguém derrubava. Era um muro que se tornava uma fortaleza dentro de Israel. Glória a Deus. Para o homem, pode ser até difícil de derrubar o muro. Mas na hora que ele vê a obediência na sua vida, ele derruba o muro, ele derruba o castelo de Dagon, ele derruba os espíritos, né? Para quem não sabe o que é o castelo de Dagon, eu vou só traduzir para você, porque isso é uma linguagem cristã, uma linguagem do assembleiano, uma linguagem do evangélico, para você entender. O castelo de Dagon é toda aquela circunstância natural que é levantado, todo aquele problema que é levantado na sua vida. E você olha para um lado, não acha escapatória, você olha para o outro, não tem saída, você olha para frente, não encontra saída, olha de um lado para o outro, olha para frente, olha para trás, olha para cima e não encontra uma solução para a sua causa. Aí você lá no fundo, descobre assim, eu já estou no fundo do poço, eu não sei o que fazer, mas eu vou clamar um Deus que alguém apresentou ele para mim, que disse que ele é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é um Deus de transformação, um Deus que derruba muro, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que conversa com quem já está 3 dias, 4 dias dentro de um sepulcro calhado, com a pedra que rolaram, e fala: Lázaro, Lázaro, sai para fora, Lázaro. Glória a Deus. Tem pessoas que a sua fé já está numa proporção que já está abalada, que você não acredita mais no Criador. Mas tem momentos que ele vai criar uma circunstância e fica face a face com você e diz assim: Lázaro, Lázaro, sai para fora, ouve a minha voz. E fala para o homem, né, também. Rola pedra, rola tudo aquilo que está atrapalhando o seu caminho. Aí quando ele fala para você assim: ei, existe, quando tem uma pedra ou uma montanha, é o problema que você vai lançar aquele problema no mar. Quando você lança aquela montanha ao mar, que ela representa o problema que está ocasionando a sua vida, ele pode cumprir. Ele pode submergir aquela montanha. Às vezes o que você está passando, sabe, é tipo uma pontinha do iceberg. E lá no fundo do mar, ele é grande, é uma estrutura que você, no olho natural, você não consegue enxergar, mas ele ecoa dentro do seu quarto, dentro do seu coração, ou ele te convida para você ir na igreja, sentar lá de cabeça baixa, sem saber se vai ser respondido, sem saber se existe solução para o seu problema. Você às vezes não sabe, às vezes Deus te trouxe até na live só para falar com você. Tem jeito. Eu não sei. Porque a única coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: antes de vir para a live, eu não sabia nem qual o caminho que Deus ia criar. Simplesmente ele colocou um desejo no meu coração, eu liguei o rádio da loja, já para fechar a loja eu botei lá. E eu lembrei de um servo de Deus que ele falou assim, o Waymaker. Aí ficou aquele
ficou ecoando dentro de mim, Waymaker, Waymaker, Waymaker. Eu falei, Waymaker, Waymaker. Aí eu falei, botei o louvor, Waymaker, criando caminho no deserto, ou fabricante de maneiras. A mensagem foi essa para você. Deus está criando caminho, Deus está fabricando alguma maneira para te favorecer. Eu não sei a sua causa, eu não sei os seus problemas, mas Deus, glória a Deus, Ele te conhece, Ele te ama, Ele está na tua vida e Ele continua trabalhando. Mesmo que você não consiga enxergar, Ele está trabalhando. E vai chegar um momento que Ele vai te surpreender de uma maneira tão profunda, mas tão séria, que você vai ter que olhar para o céu e dizer, Pai, obrigado. O Senhor não falha. E é aquilo, Deus não falhou no meu casamento, Deus não falhou na minha vida. E até o dia que hoje já faz 9 anos, teve gente da minha família que falou, ele não vai durar nem um mês, isso é passageiro, e vai voltar para o mundo da bebedice. E agora em abril fez 10 anos que eu sirvo a Deus. Nesses 10 anos, teve momentos difíceis da minha caminhada que eu poderia ter voltado atrás, mas eu ouvi uma voz que falou comigo. E essa voz foi o próprio Cristo. E eu via uma cachaça de 12 horas no corpo, bebendo de 3 horas da tarde até 3 horas da manhã. Ele falar comigo no meio de uma festa. Eu não lembro nessa festa tinha algum parente meu, né? Porque sempre quando eu ia para as festas de camisa colorida, tinha um parente meu ali no meio. E eu ouvi a voz dele, mas tão profunda que ele falou assim, Ronaldo, o seu lugar não é aí. A cachaça sumiu. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, rapaz, esse negócio quem falou comigo foi Deus, e a cachaça sumiu. E aí, sabe, quando eu olhei para um lado e toda a multidão se tornou em trevas, eu vi tudo escuro na minha frente. E eu só achei o caminho de sair de dentro da festa e ir para casa. E eu sabia que da festa para ir para casa, naquele horário, era perigoso. Sabe, eu estava tão confiante na voz que eu ouvi, que eu falei, eu vou para casa. E nesse dia, eu comi ali um cachorro quente e 3 espetinhos de carne, matutando aquela voz que eu ouvi ali. E fui para casa meditando na voz. Eu falei, foi Jesus que falou comigo. Eu preciso encontrar ele. Não sei como, mas eu vou ter que entregar minha vida para ele, porque ele já disse que meu lugar não é no meio da festa. Eu vou ter que voltar para o caminho que um dia eu fui apresentado. Com 16 anos, eu fiquei quase 8 anos no mundão aí, bebendo, festa, e tudo aquilo foi um momento de distração e foi um dos piores momentos da jornada, porque toda segunda-feira, depois da festa, eu ficava meditando quanto eu já tinha gastado e deitava na cama e me encontrava sozinho. E falava, eu vou sair dessa vida. Não sei como, mas eu vou sair. E eu não me arrependo, sabe? Todos os momentos difíceis que eu passei, todos ele estava comigo. E até para ficar doente, que eu não sou de ficar doente, também não sou, né? Um projeto de milagre, né? E nem tenho uma autocura que não percebo que estava doente. Eu sei que eu não sou de ficar doente. Porque eu tenho uma palavra, né? Está lá em Isaías 43, ele levou sobre si toda enfermidade. Até para eu ficar doente, ele falou comigo.
Você vai passar por um processo. No outro dia eu caí doente. Depois ele falou comigo novamente. Né? Ele mandou recado. Com 8 dias eu vou fazer um milagre e vai ser a ressurreição de Lázaro. Em 8 dias eu estava dentro do meu casamento e o processo de cura e o processo de cicatrização foi rápido. Ou seja, quando aparece alguma coisa de estranho sobre a minha vida, eu falo, Pai, essa doença não é minha, eu sou curado por causa de Cristo Jesus, e Ele levou sobre si toda a enfermidade. Então, essa doença não é minha, essa circunstância também não é minha, e ela vai sair em nome de Jesus Cristo. E sai. Então, Deus é bom. E vamos encerrar esse culto nessa noite. Dobre a sua cabeça nessa noite, feche os seus olhos e vamos agradecer ao Espírito Santo por esse momento, né, que ele preparou para todos nós. Vamos agradecer aí. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de louvor, esse momento de adoração ao Senhor, esse momento que o Senhor falou com todos nós, momento que o Senhor trouxe uma paz, um conforto, uma alegria. Senhor, toma ali o nosso amigo Júnior em tuas mãos. Ele foi roubado ali, roubaram 3 celulares dele. Nós sabemos que ele está num processo de aflição também, Senhor, porque para um pai de família, né, as pessoas vêm, entram no seu estabelecimento e agem de má fé, rouba ali os aparelhos, deixa qualquer profissional com a estrutura um pouco abalada. Pai, nós sabemos que é o Senhor um Deus que cria caminho, e nós como igreja, Senhor, estamos clamando ao Senhor para o Senhor preparar um caminho, uma circunstância, para que Ele possa, Senhor, também ali entregar os aparelhos dos seus clientes, e para que o teu nome, né, seja glorificado através da vida do teu filho ali também, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode. Nós não podemos fazer, mas o Senhor pode fazer. O Senhor é um Deus de promessas, um Deus que cria circunstâncias. Pai, abençoa todos que se colocaram à predisposição, Senhor, de ouvir essa palavra nessa noite. Que o Senhor possa abençoar todos eles, em nome de Jesus, com a paz, Senhor. E o Senhor possa colocar neles o desejo de cada dia continuar te buscando em nome de Jesus. Pai, abençoa eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da graça de Deus, para que eles possam receber a paz de Cristo, para que eles recebam a cura, a libertação, a transformação, e que o Espírito Santo de Deus entre nos seus lares e coloque tudo em ordem novamente. Aquilo que não te agrada, que o Senhor venha afastar da vida deles, mas que a tua presença permaneça dentro dos seus lares, permaneça dentro dos vossos corações, e que o Senhor coloque alegria, que o Senhor prepare trabalho, aquele que perdeu o trabalho, que o Senhor possa também criar ali, que ele seja um empreendedor, que seja uma empreendedora, para que eles possam crescer mais e também poder ajudar na tua obra, no teu reino, para que o teu nome continue sendo glorificado. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém.